Tá lenta. Será que vai começar a gravar? Tá gravando, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente estava conversando um pouco antes. É sempre bom a gente conversar um pouco sobre as coisas que acontecem, né? Porque um bom profissional, ele é feito também do conhecimento geral, tá? Um bom profissional, ele é feito da a visão que ele tem da sociedade, daquela sociedade em que ele vive, do relacionamento entre as pessoas. Isso faz parte de ser um bom profissional. Lembrem-se disso. Além do mais, isso enriquece como pessoa, né? Isso é a melhor coisa do mundo, sem dúvida nenhuma, tá? Hoje a gente vai dar continuidade à dinâmica de populações. Eu vou falar umas coisas bem legais para vocês, que a gente tem que começar a pensar um pouco mais, a raciocinar um pouco mais. E vocês me perdoem que eu sempre dou exemplo de fauna de solo, porque é a minha experiência, né, gente? De 30 anos, então vocês não fazem ideia de tudo que eu já vi na fauna do solo. Cada coisa, uma mais estranha do que a outra, né? Então, assim, eu sempre aproveito porque ela é ótima para estudar ecologia, relações ecológicas, muito bom. Mas tudo que a gente fala aqui também em aula serve para os outros organismos, né? O Gustavo estava me contando que gosta de répteis, né, Gustavo? Qual réptil que você gosta? Qual o grupo mais legal para você? Professor, como eu comecei a trabalhar nas zoonoses, eu gosto bastante de serpentes, gosto da área de ofídeos mesmo. Ui! Ui! Dá medo! Me dá medo! Não, é sério, me dá medo. Eu, eu não sei se são muito corajosos, eu não teria coragem de trabalhar ainda mais com serpentes, né? Cobras venenosas, pior ainda, né? Se bem que Uhum. algumas minhocas são tão grandes que parecem cobras mesmo, né? O pessoal. Mas, mas nas serpentes, tudo que a gente fala aqui também, Gustavo, cabe muito bem. A única coisa é que Uhum. eu dou os meus exemplos de fauna de solo, porque eu sou super experimentado nisso, né? Modéstia à parte, não me entendo mal, eu não sou arrogante, pelo contrário, né, eu aprendi com o meu orientador de graduação e mestrado, ele me orientou durante vários anos em pesquisa, professor Honório, em tentar ser uma pessoa mais humilde possível. Mas eu conheço bastante de fauna do solo, principalmente mesofauna, tá? Então, assim, tudo que a gente conversa aqui em termos de dinâmica de populações, que a gente vai conversar semana que vem, comunidades e depois ecologia de sistemas, tudo ocorre, a gente pode colocar essas ideias básicas para qualquer organismo, inclusive micro-organismos. A única coisa, o único organismo, entre aspas, que é difícil você colocar esses conceitos de ecologia, é difícil. Aí não sei, eu nunca parei para pensar detalhadamente, mas acho que é impossível. É em relação aos vírus, né? Se bem que vírus, eu sempre brinco, discuto com o professor Bruno também, Bruno Gavinho, que também trabalha com microbiologia. Eu digo, o que é vírus, Bruno? Daí eu mesmo respondo, vírus é nada, né? Porque ele, quando está fora de uma célula, ele é como se fosse uma pedra, ele não interage, não acontece nada. Ele precisa estar dentro de uma célula, ele é um parasita obrigatório, daí isso é um meio de interação, a gente vai ver, mas ele só vive, entre aspas, quando está dentro de uma célula, né? Então o vírus está num limiar. Pior ainda, são outras partículas ainda menores do que o vírus, né? O prion, por exemplo, que causa a doença da vaca louca, né? O prion, na verdade, é uma parte, seria teoricamente uma parte de um vírus, ainda menor do que um vírus, né? Então, esses tipos de organismos, muitas coisas da ecologia não cabem para eles, mas todo o resto dos organismos vivos cabe. E cabe muito bem, tá? De um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra, se comportando assim ou comportando assado, mas cabe, tá? Então, hoje a gente vai terminar dinâmica de populações, eu vou mostrar umas coisas bem legais para vocês. Então, o professor Klaus vai tentar
compartilhar aqui o slide. O senhor Cláudio está ficando bom nessas coisas, gente. Viu? Olha só, ele nem erra mais. Vamos ver se aparece aqui. Alguém pode abrir o microfone e dizer se está vendo o slide, pessoal? Sim. Sim. Ótimo, muito obrigado. Então, nossa matéria de ecologia. Gente, estamos na semana 14. Deixa eu pegar minha papelada aqui. Vocês sabem que, contando o exame final, a gente só tem 20 semanas? Então, agora em novembro, a gente vai ter aula no dia 3 hoje, daí dia 10, 17 e 24. 1º de dezembro é prova. Dia 8 de dezembro é a devolutiva da prova. Mais tarde eu vou explicar como vai ser a dinâmica desse dia 8. E dia 15, espero que não fique ninguém, mas se ficar, é o exame final. Então já estamos terminando. Lembrem-se, pessoal, que eu pedi um trabalho para vocês, né? Para o dia 24 de novembro, vocês têm até as 23 horas e 59 minutos, é equivalente à 17ª semana. Então, vocês têm 1, 2, mais 3 semanas para fazer o trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, vou tentar responder essa dúvida sobre o trabalho, tá? Então, vamos lá. Dinâmica de populações, pessoal. E é maravilhoso, né? Então, a gente terminou na semana passada com aquela distribuição de faixas etárias, se lembram, né? População em expansão, em declínio, população estável. Então, isso é faixa etária que dá o comportamento da população a médio e longo prazo. Quanto mais indivíduos velhos eu tenho, menor é o crescimento da população, podendo decrescer. Eu me lembro que a gente comentou até sobre os europeus, né, que estão tendo cada vez menos filhos e tal. E eu comentei com vocês que para uma população se manter, ela precisa, pelo menos, a cada casal, uma média de 2,1 filhos, né? A gente até discutiu lá passado, se eu não me engano, da política do filho único lá da China e etc. Viu só, gente? O professor Klaus não está tão maluco. A gente discutiu isso, né? Discutimos, né? Hein? Sim. Ah, tá. O professor Klaus não está tão maluco, né? Hoje a gente vai começar com potencial biótico. Potencial, né? O quanto pode produzir. Biótico é vida, né? Então, o quanto pode produzir de vida. Antes de a gente falar do potencial biótico, eu tenho que introduzir um leve conceito para vocês. É a taxa intrínseca de crescimento natural. A taxa intrínseca de crescimento natural é quanto, devido às características daquela população, ela vai crescer ou não. Por isso que a gente chama de taxa intrínseca dentro dela de crescimento natural. Então, significa o quê? Se eu tenho uma população com em forma de pirâmide, com distribuição etária em forma de pirâmide, né? Com mais indivíduos jovens, aquela população é considerada em expansão. Então, a taxa intrínseca de crescimento natural dela é mais alta, ela está crescendo mais alta. Se eu tenho uma distribuição etária mais ou menos igual, com população jovens adultos ou adultos um pouquinho maior do que o resto, isso é uma população estável. Se lembra a aula passada? Ela tem uma taxa de distribuição estacionária estável. Então, aquela população vai ter uma taxa intrínseca de crescimento natural um pouco menor. Tá? Agora, se eu tenho uma população com uma distribuição etária concentrada em indivíduos já em senescência, eu vou ter uma população em declínio. Então, a taxa intrínseca de crescimento natural, ou ela é muito baixa, ou inclusive negativa, tá? É interessante a gente conhecer essa distribuição etária de uma população, conhecer em que nível que está a taxa intrínseca de crescimento natural, para a gente discutir qual é o potencial biótico ou reprodutivo. Potencial, até onde pode chegar, né?
biótico em vida. Por isso que a gente fala reprodutivo, até onde pode chegar com a reprodução da vida dentro daquela comunidade, daquela população. Por isso que o potencial biótico é o valor máximo da taxa intrínseca de crescimento natural. Se uma população ela está distribuída numa pirâmide, então ela está em expansão, a taxa intrínseca vai ser alta, o potencial biótico vai ser alto. Ele tem uma ótima capacidade, propriedade de aumentar aquela população. Agora, se a distribuição etária está concentrada nos indivíduos já em senescência, o valor máximo daquela taxa intrínseca de crescimento natural vai ser baixo, por causa das características da própria população. É claro que não é só a distribuição etária que vai influenciar nisso. A gente já vai discutir isso com vocês. Mas esse é um conceito antigo já. Chapman, em 1928, há quase 100 anos, ele falou que potencial biótico é a propriedade inerente a um organismo de se reproduzir, sobreviver e aumentar em números. Né? O quanto ele consegue se reproduzir. É um tipo de soma algébrica de número de jovens produzidos a cada reprodução, do número de reproduções em um determinado período de tempo, da razão sexual entre machos e fêmeas, vai depender da espécie, porque tem algumas espécies que não precisam de macho, né? E a capacidade geral desses indivíduos de sobreviver sob certas condições ambientais, né, físicas. Então, quando a gente está falando de potencial biótico, a gente está falando da distribuição etária e a gente está falando da pressão que o meio faz sobre aquele grupo. Isto é potencial biótico. Por que eu falei pressão que o meio faz sobre o grupo? Porque em qualquer ambiente, absolutamente qualquer ambiente, ele sempre vai oferecer algo que a gente chama de resistência ambiental. Nenhum ambiente é 100% perfeito para um organismo. Nenhum. Mas a temperatura pode estar boa, a oferta de alimentos pode estar boa. Mas eu tenho predadores. Bom, então eu tenho um fator ambiental, nesse caso biótico, que vai fazer com que haja uma pressão sobre aquela população. E isso a gente chama de resistência ambiental. Então, a soma total dos fatores ambientais que impedem o potencial biótico. Esses fatores ambientais podem ser de origem abiótica, quer dizer, temperatura, né, o clima em geral, água, habitat e assim por diante. Ou biótico, que é os concorrentes, que é predador, etc. Então, gente, não adianta aquela população ter um potencial biótico alto, quer dizer, ter uma taxa intrínseca de crescimento potencial alta. Isto vai depender da resistência do ambiente, a resistência ambiental, que vai atuar sobre esse organismo. Então, vamos ver aqui esse gráfico. Essa linha rosa, eu não sei se isso é rosa, gente, mas acreditem, o professor Klaus está falando é rosa, então. Esta linha rosa pontilhada, ela mostra o que seria o potencial biótico de uma espécie qualquer. Então, naquela distribuição etária, ele pode crescer desta forma. Aqui, no vertical é o número de indivíduos e no horizontal é o tempo, ao longo do tempo. Então, ele pode crescer dessa forma. Só que todo o ambiente, absolutamente todo o ambiente, ele provoca uma resistência que não deixa aquele potencial biótico se expressar em toda a sua plenitude. Não deixa que
a taxa intrínseca de crescimento natural chegue ao seu valor máximo. Se essa taxa intrínseca para aquela distribuição etária específica chegasse ao seu valor máximo, então este seria o crescimento da população. Esse seria o potencial biótico. Mas o ambiente não vai deixar, pessoal. Não vai. Alguma coisa ele vai colocar ali. Algum impedimento ele vai colocar ali. Então ele provoca uma resistência. E daí ele vai deslocar a curva de crescimento. Normalmente esse deslocamento é para baixo, porque o potencial biótico já traz o valor máximo da taxa intrínseca de crescimento natural, tá? Então, esta resistência vai fazer com que a curva tome um outro posicionamento, outra inclinação, normalmente para baixo. Então, ela vai cair daqui onde está o rosa tracejado até o verde. E esse espaço entre os dois, esse gap, essa diferença entre os dois, a gente chama de resistência do ambiente. Tem mais uma coisa aí que a resistência do ambiente provoca. É o limite máximo do ambiente. É o máximo que aquele ambiente, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, aguenta daquela população. Mais do que isso, ele não dá suporte. Isso é um tipo de resistência ambiental também, mas é uma resistência por falta. O ambiente não aguenta mais. E daí a população, a curva de crescimento vai subindo, de repente ela começa a se estabilizar, tá? Eu quero deixar claro, e vou falar isso para vocês em flutuações populacionais daqui a alguns minutos, nenhuma população tem uma reta. Nenhuma, em nenhum instante. Todas as populações flutuam ao longo do tempo. Por quê? Esse ambiente, essa resistência ambiental também vai flutuar. Então, vai deixar alguns momentos que a população suba mais um pouco, mas ela vai descer. E assim por diante. Tá? Então, lembrem-se, taxa intrínseca de crescimento natural é o potencial que aquela população tem de se reproduzir. Ele depende muito da distribuição das faixas etárias, tá? E daí o potencial biótico ou reprodutivo é o valor máximo que essa taxa intrínseca de crescimento natural pode atingir, né? A gente até fala que, ó, potencial biótico é natalidade fisiológica mais a capacidade de sobreviver. Só que o ambiente sempre vai ter algo contra. Sempre vai ter algo contra. 110% dos casos vai ter algo contra. Isso é resistência ambiental. Então, o próprio ambiente pode ser por fatores bióticos e ou abióticos, ele vai exercer uma pressão de tal maneira que nenhuma população consegue expressar todo o seu potencial biótico ou valor máximo da taxa intrínseca de crescimento natural. Sempre vai haver perdas. E isto, eu falei para vocês que ele vai chegar em um limite aqui. Este limite é a famosa capacidade de suporte. Eu tenho certeza absoluta que vocês já falaram muito sobre isso, já ouviram falar muito sobre isso. E todo ano, em julho e agosto, a gente fala a mesma coisa. Começa a sair na imprensa. Acabou os recursos do planeta este ano pro ser humano. Já ouviram disso, gente? Todo ano, em julho e agosto, eu ouço isso. O que acontece? Que a gente conta que o ser humano ele vai consumir recursos renováveis. E o planeta como um todo tem uma capacidade de renovar recursos. Então, o que acontece? Ele tem um recurso básico X. A partir do X, ele vai reproduzir esses recursos ao longo do tempo, o tempo todo. Digamos que ele tem a capacidade de, durante um ano, produzir mais Y. Então, o X é o base, né? Os pais, avós,
aqueles que vão reproduzir tudo, é a base do sistema, e daí ao longo do ano ele vai reproduzir Y. O certo é o ser humano consumir só o Y. Isso é o suporte que o planeta dá para a gente poder sobreviver sem tirar o básico. Porque se a gente começa a tirar o básico, eu começo a ter menos suporte para reproduzir nos outros anos seguintes. Tá? Então, o que acontece? Tem cálculos, claro que são estimativas, que dizem que nos últimos anos, chega em final de julho, começo de agosto, bem na época do meu aniversário, chega nessa época, o ser humano já consumiu todo o Y e só tem o X. Professor, como a gente faz até o final do ano? É claro que ele vai produzindo mais, mas a gente começa a tirar do X. E cada ano a gente tira mais do X. Então ele vai produzindo, ele tem menos X, ele vai produzindo menos Y. Então, e daí ele vai limitando o que o planeta consegue produzir para sustentar toda a vida, não só do ser humano, mas dos outros. Isso é a famosa capacidade de suporte, tá? Vamos pegar um exemplo que eu já conversei com vocês, né? Vocês resgataram uma onça, né? Por exemplo, ficou ferida lá nas queimadas do Pantanal. Ótimo, maravilhoso. Aonde que eu vou soltar? Vou soltar no mesmo lugar. Aquele ecossistema, do jeito que ele está agora, ele tem capacidade de suporte? Quantas onças você vai soltar ali juntas? No mesmo lugar ou lugares semelhantes? Eles têm capacidade de suporte? Então, a capacidade de suporte é como se fosse um limite máximo do ambiente em relação àquela população. E a partir desse limite, ele começa a exercer mais pressão ainda. Como? Principalmente por falta de comida, tá? Capacidade de suporte se dá muito por falta de comida. Então, essa linha vermelha aqui, tracejada, é o limite máximo do ambiente. Então, a população vai subindo, chega em um limite, ela tem que se autorregular. Porque o que acontece? Se ela chega no limite e ela não se autorregula, ela vai começar a ultrapassar a capacidade de suporte e daí o próprio ambiente vai regular aquela população. Então, tem organismos, por exemplo, que quando chegam em uma população máxima, eles ficam mais ou menos estáveis ao longo do tempo por reprodução deles mesmos. Então, alguns organismos perdem uma certa capacidade de reproduzir, produzem menos indivíduos, conforme o ambiente. Coloquem na cabeça isso que eu vou usar essa ideia daqui a pouquinho em algo mais aplicado, inclusive, tá? Mas essa capacidade, famosa capacidade de suporte, é o tamanho máximo de uma certa população determinado pelo ambiente. Pelo ambiente. Isso pode acontecer até dos próprios organismos se autorregularem. Então, por exemplo, lá na África, numa savana africana, uma leoa tem uma ninhada. Ela tem 5, 6 filhotes. O que acontece quando esses filhotes vão crescendo? Eles têm que começar a sair daquele grupo. Não é só por questão de reprodução. Eles têm que sair daquele grupo porque aquele ambiente não suporta tantos leões. Para suportar tantos leões, leoas, é claro, também, né? Eles vão ter que caçar mais. Vai chegar um ponto que não vai mais ter caça. Então, eles próprios têm mecanismos desenvolvidos há milhares de anos já, durante milhares de anos, que fazem com que aqueles indivíduos novos tenham que obrigatoriamente procurar outras paragens, né? Outros locais. E isso é a famosa capacidade de suporte. Não ocorre só nesse caso, né, gente? Ocorre em muitos outros casos. Uma espécie de capacidade de suporte que me vem à cabeça é quando populações vão emigrar, né? Então, por que elas emigram? Por um clima melhor, por
mais alimento disponível, porque o local que elas estavam não suportava mais aquela população. Eles migram quando, numa outra época do ano, onde o local original ele já está com outro clima, já tem mais alimento disponível, eles voltam, porque a capacidade de suporte subiu, tá? Então, isso pode sim mudar ao longo do ano, dependendo do ecossistema, dependendo da espécie e assim por diante. E daí entram as famosas flutuações populacionais. Nossa, eu trabalho com isso há tanto tempo. Isso eu vejo cada coisa. E a gente tem que tentar explicar isso, né? Flutuação populacional é isso daqui, gente. Eu até devia ter pego um. Não fiz, eu não gosto muito dessas coisas. Devia ter pego resultados meus, por exemplo, da minha dissertação de mestrado, do meu doutorado, de trabalhos que eu já publiquei, etc. Isso daqui é uma flutuação populacional, né? Então, vocês veem que conforme aqui tem... esse é um exemplo clássico que está lá no DUM, tá? Inclusive, do Pearson, 1963, erupções de populações de ratos domésticos ferais nos músculos na Califórnia entre 1959 e 60. Essas são as erupções. Mas por que ele colocou mais tempo aqui? Então, olha, aqui está em... Eu não sei o que significa isso daqui. Mas isso são os anos, a flutuação ao longo dos anos. Por que ele colocou mais tempo? Para demonstrar um tipo de flutuação populacional diferente, que são as flutuações populacionais eruptivas ou erupções. Eu tenho uma população mais ou menos estável ao longo dos anos, de repente ela... E do mesmo jeito que subiu, ela... cai. E daí ela... sobe de novo. Daí ela... cai de novo, né? Ai, que som horrível que o professor Klaus fez agora, né? Mas vocês entenderam, né? Esse é o mais importante. As flutuações populacionais, então, são aqueles aumentos e diminuições de população que ocorrem em qualquer população natural. Eu estou falando de populações naturais, o ser humano, ele depende de algumas coisas, digamos assim, diferentes, né? A gente tem dois grandes grupos de reconhecimento de flutuações populacionais. As flutuações populacionais ou populações eruptivas, que fazem essas explosões de número, e as populações ou flutuações populacionais cíclicas, que oscilam de forma regular. Já vou mostrar. Mas, professor, por que elas oscilam? Por que a gente chama de flutuação populacional? Então, pode ter fatores extrínsecos e intrínsecos, né? Por exemplo, extrínsecos, temperatura, chuva. Fatores intrínsecos, disponibilidade de alimento, energia, doenças, predação. Isso vai fazer com que as populações subam em períodos melhores, de fatores extrínsecos e intrínsecos, e caiam em fatores, em épocas, onde que os fatores extrínsecos e intrínsecos estão piores. Então, isso vai provocar as flutuações populacionais, e elas sempre vão ocorrer. Esse é um caso clássico, então eu falei para vocês, uma população de ratos domésticos ferais. É estranho, porque doméstico é uma coisa e feral é o oposto disso, né? Feral é o que já atingiu o estado de selvagem ou semi-selvagem, né? Então tem os gatos ferais, em Roma, na Itália, tem até uma população de gatos ferais, né? Gatos que eram domésticos, se perderam dos seus donos, foram para a rua e daí fizeram uma nova população, uma nova comunidade. Também tem os cachorros, né? Os cachorros não chegam a mudar tanto de comportamento, mas tem alguns casos que demonstram matilhas de ex-cães domésticos
que se tornaram ferais e vão agir quase como se fossem como lobos. É bem interessante estudar esse comportamento dos cães ferais. Eu não conheço nenhum grupo de cães ferais aqui no Brasil, mas eu já ouvi falar de cães ferais na África, na Ásia. Eu não estou falando de dingo, tá? Dingo é uma outra história. Inclusive, só Klaus também é cultura. Há pouco tempo atrás foi redescoberta uma população, uma subespécie de dingo na Papua Nova Guiné, que é uma ilha que tem um pouco acima da Austrália. Os dingos são famosos por serem australianos, mas tem algumas subespécies de dingo na Papua Nova Guiné, porque teve uma época que Papua Nova Guiné e Austrália eram ligados por uma ponte. E isso os dingos colonizaram, então Papua Nova Guiné a partir dessa ligação com a Austrália. Então, Klaus fica vagando por aí, mas são assuntos muito interessantes em termos de ecologia, né? Por isso que eu converso com vocês. O que acontece aqui? Esse trabalho clássico mostra que a população estava mesmo ao longo do tempo, flutuações normais, que sobe e desce por causa de fatores extrínsecos e intrínsecos, de repente ela sobe muito. E do mesmo jeito que vai subir, vai cair. O que acontece? Pode ser que aqui tenha sido oferecido uma situação melhor. Por exemplo, eu tenho uma super safra na agricultura, onde eu vou guardar? Eu vou guardar nos silos, né, nos armazéns. Tem lugar melhor para rato do que em armazém que guarda grãos? Gente, não tem. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu sou agrônomo. Os ratos em armazém são uma das piores pragas que existem na agricultura. E acreditem, eles chegam a centenas de milhares no mesmo armazém, tá? Então, ele vai subir muito. Mas o que acontece aqui? Vamos voltar lá à capacidade de suporte, a resistência do ambiente. O que acontece? Do jeito que eles subiram, eu tinha um ambiente muito bom, tinha alimento e tal, eles vão subindo. À medida que eles vão subindo, a população vai subindo, vai diminuindo a oferta desses recursos. Então, se antes eu tinha uma tonelada de grãos, a população vai subindo, essa tonelada vai caindo, até chegar a zero, ou próximo disso. Como eu não tenho mais alimento para tanto rato, naturalmente eles vão começar a cair. Como adultos e jovens vão morrer de inanição, de fome, ou vão ser obrigados a emigrar, ir para outros lugares, tá? Ou também não vão se reproduzir, ou vão se reproduzir em menor escala, ou aqueles filhotes que nascerem não vão conseguir se desenvolver, ou tudo isso junto. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente subiu a oferta de alimentos na forma de grão, os armazéns naquele tempo não eram tão bem cuidados, os ratos subiram muito, e do jeito que eles subiram, eles consumiram grande parte desse alimento disponível, e daí não tinha mais alimento, a população foi começando a sofrer danos, e daí ela foi caindo, tá? E subiu de novo, pode ser a mesma coisa, já estou em outro ano aqui, olha, 1960. Pode ter acontecido a mesma coisa. E do mesmo jeito ele vai cair de novo. Se eu não tomar nenhum cuidado, ele vai ter essas erupções o tempo todo. Toda a safra vai subir aquela população. Final da safra, não tem mais alimento, vai cair aquela população. E assim ele vai e volta. A grande diferença de populações eruptivas com populações de flutuações regulares ou cíclicas é que essas erupções acontecem eventualmente, enquanto nas cíclicas eu tenho sobe e desce o tempo todo. Esse é um exemplo de cíclica, né? Parece as ondas do mar, né? Parece uma onda de rádio, né?
E daí, se vocês se lembram de física lá do colégio, né? O comprimento de onda é a distância entre o alto de uma onda até o alto da outra onda. Esse é o comprimento de uma onda, né? Então, certas ondas de rádio têm um certo comprimento, né? Frequência média, ondas curtas e assim por diante, né? Quando é ondas curtas, essa onda faz assim. Isso daí é um exemplo de uma população cíclica. Ela vai subir e descer ao longo do tempo, mas ela não vai ter grandes erupções. Professor, é sempre regular? Não. Uma vez ela vai subir um pouco mais, outra vez vai subir um pouco menos, e assim vai seguir a sua vida. Tá? Até agora a pergunta, gente? Tranquilo, né? Então, se ninguém fala, eu vou continuando. Vocês sabem que você pode interromper minha aula. O professor Klaus fala bastante, é porque ele ama o que ele está ensinando para vocês, tá? Por isso que o professor Klaus desembucha desse jeito, né? Mas vocês podem dar um grito, professor! Estou com uma dúvida. Né? Gente, o que pode influenciar muito na flutuação populacional é a chamada dispersão. E daí a gente tem um fenômeno, como tem no ser humano também, da emigração e imigração, né? Quando que é emigração e quando é imigração? Imigração é saída. Então eu vou dar uma dica para vocês, bem bobinha. Imigração exterior, ele vai para o exterior. Então ele está saindo, tá? Quando eu tenho uma população em emigração, obviamente os indivíduos vão sair dali, vai diminuir a densidade populacional daquele organismo. Quando eu tenho uma população em imigração, quer dizer que interior, ele está vindo para o interior, ele está entrando. Então, aumenta naturalmente a densidade populacional desse organismo, tá? Gente, imigração e imigração, ela pode ser, quer dizer, a dispersão, né? Pode ser um fenômeno natural e cíclico para várias espécies, né? Então eu falei para vocês semana passada daquele pássaro que eu vi morto numa praia de Itapuá, que estava com um anelzinho, né? E daí eu mandei o anel para o British Museum em Londres, e eles me mandaram uma cartinha. Eu tenho que achar essa cartinha, ela deve estar em algum lugar aqui na minha papelada. Um dia eu vou achar essa cartinha, daí eu vou deixar até separado. Aquele pássaro, ele tem uma tendência de dispersão, então ele emigra e emigra, né? Ele vai para algum lugar e depois volta para o lugar de origem, né? Então, assim, inclusive eu posso considerar assim, eu estou num lugar onde que o pássaro está saindo, ele está emigrando. Agora, se eu for para o lugar para onde ele está chegando, então eu posso dizer que ele está imigrando. Então, a emigração e imigração depende do ponto de vista, aonde você está. Se você está em um lugar onde que os animais estão saindo, eles estão emigrando. Se você está em um lugar onde que os animais estão chegando, eles estão imigrando para você, do teu ponto de vista, tá? Vamos prestar atenção nisso. O mesmo organismo, ele pode estar emigrando e imigrando. Depende do ponto de vista do observador, tá? Prestar atenção nisso. Então, aquele pássaro, ele naturalmente, dependendo da época do ano, ele vai emigrar e imigrar. Então, ele vai sair de um lugar para outro. Tem um exemplo famoso, já tenho certeza que vocês já ouviram falar das borboletas monarcas, que vivem ali no norte dos Estados Unidos, Canadá, indo para o Canadá. Quando chega o inverno nessa região, elas emigram e vão até o México. Elas voam alguns 1000 quilômetros. É o caso conhecido de emigração ou imigração em massa, de dispersão em massa. É o maior caso
conhecido de dispersão em massa de um invertebrado, tá? Tanto em distância quanto em quantidade de indivíduos. Poucos invertebrados conseguem um poder de dispersão tão grande, ainda mais com um número tão grande de indivíduos, tá? Essa dispersão, ela é muito influenciada, então tem o comportamento, que eles sempre vão ter, né? Já vem inato, isso é programado geneticamente, né? A como as pombas chegam de um lugar para outro. Tem algumas teorias que mostram que elas seguem linhas de magnetismo do planeta, né? E assim por diante. Mas tem, então, essa dispersão, ela é influenciada por barreiras fora, não estou falando só do comportamento natural deles, né? Esse é programado geneticamente. Eu estou falando de dispersão por outros motivos. Ela é influenciada por barreiras que tem no meio do caminho e por forças inerentes ao próprio movimento, que a gente chama de vagilidade. Tem alguns organismos que não conseguem sair do lugar. Eles dependem de outras maneiras. Uma planta, por exemplo, uma árvore, ela não consegue se dispersar. O que ela faz? Ela usa um subterfúgio. Ela produz sementes que são ou levadas pelo vento, ou levadas por pássaros, ou levadas por invertebrados, insetos, e assim por diante. Então, esse é o jeito de dispersar dela. Ela, a árvore, como indivíduo, não consegue andar. Ela está presa naquele lugar, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês bem legal, bem legal. Vocês já ouviram falar do Fritz Miller, gente? Fritz Miller? Já ouviram falar? Quem ouviu falar do Fritz Miller? Levanta a mão. Deixa eu até sair aqui. Eu vou até interromper a aula aqui agora. Quem já ouviu falar do Fritz Miller? Ninguém? Gente, vocês estão na minha aula ainda? Estamos. Sim, estamos aqui. Vou pegar um livro. Você nem tem livro aí, né, professor? O professor saiu da sala. Eu saí da sala, fui pegar um livro. Aqui, ó. Para Darwin. O título original é em alemão, Für Darwin, 1864. E esse daqui é o Darwin. Esse é o Darwin, não é o Fritz Miller. Esse daqui é o Fritz Miller. Parece o Darwin, mas não é. Fritz Miller era um naturalista alemão que se mudou para o Brasil ainda jovem. Ele vem de uma família de grandes pesquisadores, acho que ele tinha um irmão naturalista, um outro que era matemático, alguma coisa nesse sentido. O pai do Fritz Miller, ele incitava nos seus filhos a curiosidade, a busca pelo conhecimento, isso no começo do século XIX. Daí o Fritz Miller teve uns problemas na Alemanha, não conseguia se encaixar em uma universidade, ele era um espírito meio livre e tal. Sabe o que? Eu vou imigrar. Daí ele ouviu falar de um país tropical e que tinha muitos alemães, né? Onde que era? Santa Catarina. Daí o Fritz Miller, ele migrou no século XVIII para o Brasil, mais especificamente para Santa Catarina, ali, região de Blumenau. Ele trabalhou muitos anos como professor em Florianópolis, quando ainda era chamada de Desterro. Bem interessante. E o Fritz Miller era chamado, o Darwin chamou Fritz Miller, Darwin, eles eram contemporâneos, chamou Fritz Miller de o príncipe dos observadores, né? O Darwin tinha uma admiração muito grande e o Fritz Miller trocava observações com o Darwin, tanto que tem uma carta famosa onde que o Darwin agradece ao Fritz Miller pela contribuição que o Fritz Miller deu à teoria da evolução. É sério, não é brincadeira, tá?
E o Fritz Miller escreveu esse livro, onde que ele faz muitas e muitas observações, argumentos, usando crustáceos que ele coletou no tempo que ele trabalhava em Florianópolis, Desterro. Ele era professor num liceu em Florianópolis, ele aproveitou o tempo livre dele para estudar crustáceos, e ele estudou daí a morfologia dos crustáceos, desde a larva até os adultos, e fez morfologia comparada entre diferentes espécies e grupos de crustáceos e com outros animais. E a partir disso, ele corroborou com a teoria da seleção natural do Darwin, da origem das espécies. Então, esse livro todo, olha como ele é grosso, ele é dedicado para, através dos crustáceos, provar a teoria da evolução pelo Fritz Miller. Por isso que ele deu o nome do livro de Fia Darwin, para Darwin, porque naquela época tinha um monte de gente que desconfiava, que não concordava com o Darwin, etc. E o Fritz Miller fez esse livro só para provar isso. Por que eu estou falando disso? Em primeiro lugar, biólogos têm que conhecer Fritz Miller, tá? Um dos maiores biólogos que o Brasil já teve. Maiores. Morou muito tempo em Blumenau, lá a casa dele existe até hoje, e é o Museu Fritz Miller. Já fui lá uma vez, tá? Ó, puxando de orelha, biólogos, Fritz Miller, biólogos, Fritz Miller, tá? Ele é uma das bases da biologia aqui no Brasil. Eu li um livro sobre a história do Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro, esse que pegou fogo, mas um livro já publicado muitos anos atrás, e ele fala que Fritz Miller era contratado do Museu Nacional como um coletor de espécimes. Só que Fritz Miller nunca foi para o Rio de Janeiro. Nunca foi no Museu Nacional. Mas durante muito tempo ele foi empregado do Museu Nacional como correspondente. Então ele coletava, classificava e mandava para o Rio de Janeiro. Né? Agora pegou tudo fogo, infelizmente. Né? Mas por que o professor Klaus está falando do maldito Fritz Miller? Maldito não, bendito Fritz Miller. Por quê? Lá em 1859, se não me engano, eu não tenho a data na cabeça, mas em torno disso, Fritz Miller, do lado da casa dele, coletou uma minhoca. Ele achou interessante e começou a estudar aquela minhoca. Começou a comparar com outras espécies descritas de minhoca e viu que não era nenhuma dessas. E daí ele achou por bem descrever a minhoca. Então ele fez uma descrição, até a descrição original tem uma página, gente. Eu já li a descrição original dessa minhoca por Fritz Miller, foi feita em alemão, até publicada em alemão gótico, que é difícil de ler, mas assim, aquela descrição hoje descreve metade das minhocas do mundo. Era muito simples a descrição, mas ele foi o primeiro que descreveu aquela espécie. Se chama Pontus colex coretrurus. Com certeza, se vocês já coletaram minhoca, vocês já coletaram a Pontus colex. Tem duas espécies aqui na região de Curitiba que são muito comuns. A mintas, que é ferétima também, tem uma discussão qual gênero que pertence, que é a minhoca louca, aquela que a gente tira da terra e começa a pular. E tem a Pontus colex, que é uma minhoca um pouco mais grossa, um pouco menor, mas mais grossa, geralmente é mais pesada, que fica mais calma. Muitas vezes ela toma formato de uma vírgula, assim. É a Pontus colex coretrurus, tá? Detalhe, ele descreveu a Pontus colex coretrurus há 150, 170 anos atrás em Blumenau. Essa espécie não é da região sul. Não é originária da região sul. Ela é originária da onde? Ela é originária lá da região entre o Brasil e as Guianas. Isso um amigo meu, né, francês, o Patrick Lavelle, da Universidade de Paris 4, ele trabalhou muito tempo aqui no Brasil, na Colômbia, fala português perfeito, praticamente perfeito. Ele escreveu o trabalho já mostrando que a minhoca, essa espécie é originária daquela região. Professor, como ela veio para cá?
E daí voltamos para a nossa aula, né? Falando de dispersão. Voltamos para a nossa aula. E falamos de dispersão. Esta minhoca, perdão, a outra espécie que eu falei, a Mintas, é uma minhoca das Filipinas. Como que ela veio parar aqui? Ela provavelmente veio com solo, com raiz de planta, que veio para cá e foi introduzida. Ela existe há bem menos tempo aqui, tá? Mas a Pontus Collins, que é lá da região entre o Brasil e as Guianas, lá no Amazonas, esta fez uma dispersão natural. Mas, professor, as minhocas conseguem tão longe? Não, ela levou milhares de anos para fazer isso. Cada minhoca, na sua vida inteira, não deve se afastar, depende da espécie, mais do que 100 metros do seu local de origem. 100, 200 metros do seu local de origem. Tá? Quanto maior for a minhoca, até chegar a um certo tamanho, mais ela consegue se movimentar. Então, o que acontece? Sai uma geração, vai 100 metros, outra geração, 100 metros, outra geração, 100 metros, e etc. E assim ela conseguiu, inclusive, quebrar barreiras. Quais são essas barreiras? Rios, alguns muito largos, montanhas e assim por diante. Então, vocês imaginam quanto tempo não demorou essa dispersão. E hoje o Pontus Collins coretrurus existe até na Argentina. E nada foi introduzido, tá? Nada foi introduzido, tá? Professor, é muito legal isso, saber de ecologia, mas o senhor tem falado muito do uso prático da ecologia, né? Não só para a gente entender a ecologia dos organismos pela ecologia, que é extremamente importante. Aliás, eu li um trabalho hoje mostrando que os sedimentos em rios na Amazônia estão lotados de microplásticos, tá? Bem interessante isso também. Mas entender ecologia, a gente pode usar a ecologia para alguma coisa prática? Pode. Querem ver um exemplo maravilhoso? Eu sou fanático por isso, fanático. Recuperação de área degradada. Então, vocês sabem que a gente precisa plantar, né? Então, uma hora ou outra a gente vai tirar uma floresta para plantar algo para alimentar a população, principalmente aquela que mora nas cidades. Por quê? Difícil plantar toda a comida que a gente precisa para as cidades, né? Nas cidades. Ah, tem agricultura urbana? Tem. Tem alguns questionamentos que eu ainda faço em relação à agricultura orgânica, principalmente poluição do solo, da água e do ar, o que vai atingir os vegetais que a gente vai se alimentar, mas esses são outros questionamentos. Normalmente, o que a gente faz? No interior, a gente pega, desmata áreas, né? E vai usando, né? Qual que é o grande problema disso fora o desmatamento? É um problema o desmatamento? É. Mas tem um problema ainda maior. A gente usar aquela área sem critérios. Se a gente for ter que desmatar algo, gente, que a gente use aquela área desmatada com critério, para aquela área produzir bastante durante muito tempo, produzir indefinidamente. Mas aqui que a gente faz? A gente usa de qualquer jeito. Então a gente queima, né? A gente não faz reposição de nutrientes, não cuida da estrutura do solo, não cuida da biologia do solo, né? Das propriedades físicas e químicas do solo. Então, dali a algum tempo, pá, foi-se, não produz mais nada. Muito comum isso lá na Amazônia, em áreas de pastagem, porque eles tiram a floresta e aquela área tem uma dinâmica muito grande, uma interação diferente entre a floresta, a vegetação e o solo. Aqueles solos na Amazônia são péssimos. Então, quando eu tiro, mas o que mantém tudo aquilo? É a própria ciclagem de nutrientes. A gente já falou sobre isso.
né? Quando eu tiro a floresta, eu não tenho mais essa ciclagem. Aquele solo produz bem um ano, talvez 2, no terceiro já era. E daí as pessoas abandonam. O problema não foi nem o desmatamento, o problema foi que elas não sabem manter aquele sistema produzindo. Não conhecem a ecologia da região, dos organismos que estão ali, não conhecem o solo. Então, daí o que o cara faz? Aquela área degradou, ele vai para outra. 2, 3 anos degradou e vai para outra. E fica um passivo ambiental para trás. E esse é um grande problema. Hoje, a gente já conhece o suficiente para recuperar essas áreas, inclusive na Amazônia. Eu estudo isso aqui no Paraná há mais de 30 anos. Há 32 anos. Puxa, gente, quanto tempo. Há 32 anos comecei a estudar isso no Paraná. Então, a gente, com áreas mineradas, a gente já conhece bastante coisa. E eu sempre repito e vou repetir. Hoje, como está a Amazônia, a gente não precisa abrir nada mais de área, derrubar um pé de árvore e a gente consegue produzir 3 vezes mais do que produz. Como assim, professor? Só recuperando aquelas áreas que já estão degradadas. Já estão degradadas? Já foram usadas um dia? Já foi tirada a floresta? Vamos tentar recuperar essas áreas, usar elas de novo para não precisar desmatar mais nada. Então, se a gente... Existem até uns programas de financiamento estatal para recuperar áreas degradadas e tal na Amazônia. Se a gente focar nisso, já tem tecnologia, já tem conhecimento. Se a gente focar nisso, a gente não precisa derrubar mais nenhum pé de árvore. Mas nada, absolutamente nada. E vamos triplicar, decuplicar a produção de gado, a produção agrícola lá na Amazônia. Sem derrubar mais nada. Nada, absolutamente nada. Porque tem uma área gigantesca degradada na própria Amazônia que a gente pode recuperar para a produção. E daí deixa o resto da floresta em pé, intocado, com uma fonte de material genético, com uma fonte de remédio, com uma fonte de um monte de coisa diferente, né? Que é importante, a gente precisa conservar, né? Então, a recuperação de áreas degradadas é uma ciência que a gente já fala aqui no Brasil já há mais de 30 anos. Inclusive, tem a Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, que é SOBRAD. SOBRAD, acho que é o nome. É. Eu já dei palestra, já fui em vários congressos da SOBRAD, já tenho capítulo de livro publicado por eles e tudo mais, tá? E a dispersão, ela tem um papel muito importante na recuperação dessas áreas degradadas. Por quê? Daí entra os famosos R e K estrategistas. Isto é legal demais, legal demais. Tá? Essa figura, inclusive, é baseada no trabalho de Greenslade, esposa e marido, em 1983, falando sobre fauna do solo também. Né? Quando a gente fala de RK estrategistas, é um modelo de seleção de características biológicas que promovem o sucesso em determinados ambientes. Eu tenho uma área degradada, né, que o ser humano fez um monte de besteira e degradou. Aquela área tem condições bióticas e abióticas horríveis para o estabelecimento de populações. Aquela área, ela não dá para voltar de uma hora para outra ao que era antes, né? Ela vai passar por um processo. E nesse processo eu vou ter uma sucessão de organismos que vão trabalhar ali. Inclusive a gente tem os famosos... Espera um pouco. Vou pegar um outro livro. O professor Klaus e os livros dele. Olha lá, o professor saiu da sala de novo, né?
Olha aqui, ó, pessoal, tem outro livro muito bom do Madger, editado pelo Madger. Eu conheci o Madger no congresso uma vez. Animais em sucessões primárias, né? O papel da fauna, e não entra só fauna de solo, toda a fauna, em recuperação de áreas degradadas. O que é sucessão primária? Sucessão primária é quando eu tenho uma área zero de instalação biótica. Acho que eu vou falar numa aula mais tarde para vocês, mas já adiantando. Zero de instalação biótica. Esse é o termo mesmo, instalação biótica, instalação de vida. Então, eu não tenho vida nenhuma. Então, a área está zerada, está crua. Alguns organismos vão usar dispersão, né, e imigração, para começar a colonizar aquela área. E daí vai entrar num processo de sucessão que eu já vou mostrar para vocês. Um outro tipo de sucessão é o que a gente chama de sucessão secundária. A área não está zero, mas ela não está igual ao que era originalmente. Então ela vai cair muito, né? Botou fogo, né? Aquelas áreas do Mato Grosso onde que pegou fogo, aquelas não chegam a zero. Nunca. É muito difícil chegar a zero. Então, o que acontece? Quando a população cai de tudo, de animais, vegetais, invertebrados, micro-organismos, cai, mas ainda tem uma população. E daí, a partir daí, aquela população original e mais a população que está se dispersando, que está imigrando, ela vai fazer uma nova sucessão. Quando eu tenho uma certa instalação biótica original naquela área, então, a partir daí, a sucessão se chama secundária. E eu também posso ter uma sucessão primária e daí uma sucessão secundária. Sucessão primária, típico, área que sofre... como se chama? Derramamento de vulcão, de lava. Então, isso é meu sonho estudar, é o meu sonho. Eu não vou conseguir realizar, mas eu tenho esse sonho. Eu tenho derramamento de lava, como aqueles vulcões lá no Havaí, por exemplo, né, em algumas ilhas do Havaí. E daí a lava endurece, vira pedra, e a partir daí eu tenho um começo de uma sucessão. Quando a lava vira pedra, eu tenho zero de instalação biótica. Então, eu vou ter formado aí uma sucessão primária. Normalmente, por exemplo, aquelas pastagens degradadas na Amazônia, estão em péssimo estado, tudo está em péssimo estado. Mas ali eu ainda tenho vida, ali eu ainda tenho populações. Então, ali eu vou ter uma sucessão secundária, tá? E a dispersão a gente usa muito dentro dessa ideia de recuperação de áreas degradadas. Já vou mostrar de novo para vocês. Então, olha aqui, ó. Quando a área está muito ruim, eu tenho chamados R-estrategistas, que vão ser os primeiros que vão entrar na área. Como que eles vão entrar na área, professor? Eles podem vir voando, como alguns insetos, alguns coleópteros, por exemplo, né, besouros. Eles podem vir andando, e daí é muito comum formiga. Formiga é um grande R-estrategista. Ou eles podem vir em forésia com outros organismos. No caso de plantas, as sementes vêm através de pássaros, trato digestivo de pássaros e etc. Inclusive, a gente usa isso como uma estratégia. Vocês sabiam que uma estratégia para recuperar a área degradada é colocar puleiro de pássaros? É sério, eu não estou brincando. É sério. Tem um professor aqui em Santa Catarina, o Reis, que ele usa muito uma técnica chamada de nucleação. Coloca puleiros, daí os pássaros vêm, se alimentam de frutos de outros lugares, pousam no puleiro e cagam ali. E daí começa a dispersar mais sementes, né? Mas esta área é muito fraca de ambiente, não tem condições ambientais. Então entram alguns organismos que têm capacidade de sobreviver nessas áreas.
caso das formigas é bem interessante, porque as formigas podem ter um ninho fora da área e todo dia ir e voltar, todo dia ir e voltar. Ou pode ter um ninho na área e pegar, fazer o forrajamento fora da área degradada. Daí a área vai melhorando, melhorando, melhorando ao longo do tempo, vai aumentando a favorabilidade do ambiente, a previsibilidade do hábitat do ambiente, e daí entram outros grupos de organismos. Esses precisam de um ambiente melhor para se estabelecer, se reproduzir. Os daí são chamados os K-estrategistas. Os R-estrategistas são aqueles que vivem em qualquer lugar, qualquer condição. Os K-estrategistas são mais fresquinhos. Eles precisam de um monte de coisinha para sobreviver. Então, eles só vão entrar no ambiente quando o ambiente melhorou ao longo do tempo. Olha só, essa tabela é muito legal, né? Esse quadro é muito legal. R estrategista. R é o que entra no começo. E K precisa de um ambiente melhor. R estrategista tem tempo curto de vida. Por que isto? Porque ele dá importância mais à reprodução. Então, ele dá importância mais ao grupo do que ao indivíduo. O ambiente está muito ruim, ele não vai conseguir sobreviver muito tempo naquele ambiente. Né? Já o K estrategista, tô numa boa, tenho minha cervejinha, vou longe daqui, que preguiça. Ele tem um tempo longo de vida. Os R estrategistas têm normalmente um tamanho bem menor. Por quê? Porque o ambiente não dá comida, não dá água, tá? As condições são ruins. Já os K estrategistas são gordinhos, né? Barriga de cerveja, né? Porque tá lá numa boa, só tomando cervejinha, comendo torresminho, tá tudo em volta, tá legal para ele. Então eles atingem tamanhos maiores. Os R estrategistas têm alto poder de dispersão, de emigrar e imigrar, né? De se dispersar no ambiente para chegar até lá. E se precisar, também sair dali. Já os K estrategistas, o cara tá numa boa, barriga de cerveja, para que ele vai sair do lugar? Não tem necessidade. Então, ele tem baixo poder de dispersão. Os R estrategistas, eles têm mortalidade muito dependente da densidade populacional, então, por isso, eles acabam morrendo a partir do momento que tem novas gerações ocupando aquela área, mesmo porque eles não vão conseguir, devido à área ser ruim, eles não vão conseguir sobrepor gerações. Então, eles têm um tempo curto de vida e a densidade vai aumentando, eles vão morrendo e assim por diante, para dar lugar para as novas gerações. Os K estrategistas, ele dificilmente morre, né? Vaso ruim não quebra, tá lá numa boa. Ele tem um alto índice de sobrevivência, principalmente estágio reprodutivo. Mas, por outro lado, para que eu produzir uma grande prole? Pensa assim o K estrategista. Então, ele tem baixa fecundidade. Por quê? O indivíduo vive mais tempo. Então, ele não precisa sair desesperado atrás de reproduzir para deixar a espécie dele perpetuar naquela área. Ele vai sobreviver mais tempo. Ele vai ter vários ciclos de reprodução. Agora, os R estrategistas, eles precisam se reproduzir feito loucos. Por quê? Eu não sei, pode ser que o mundo acabe amanhã. Pode ser que eu morra amanhã. Então, eu preciso deixar minha prole para minha espécie sobreviver. O R estrategista pensa na sobrevivência da espécie. O K estrategista, ele pensa na sua sobrevivência individual. Os R estrategistas têm baixo investimento na defesa e em outros mecanismos de competição. É interessante isso, quando a gente vê R estrategista no solo, geralmente são pequenos organismos, muito pequenos, alguns até difícil de ver, mesmo com lupa, e eles são pouco esclerotizados, são branquinhos, não tem nenhuma proteção no corpo, né? Então, o exoesqueleto deles é muito, eu estou falando de invertebrados, é muito fraquinho, né? Então, mas por que eles
tem baixo investimento na defesa e outros mecanismos de competição. Gente, ele vai morrer logo mesmo. Ele só está pensando em deixar descendentes, só isso. Agora, o K estrategista vai ficar por muito tempo ali. Então, eu vou fazer uma carapaça, eu vou esclerotizar o meu exoesqueleto, deixar durinho, vou ter outros mecanismos de competição e assim por diante, né? R estrategista tem uma flutuação populacional muito variável ao longo do tempo. Por quê? Vai ter momentos que o clima vai estar melhor, explode de reprodução. Vai ter momentos que o clima está pior, mesmo que ele queira reproduzir, vai morrer todo mundo. E assim por diante. Agora, os K estrategistas têm um ambiente mais estável. Então, a variação populacional deles vai ser menor. A densidade vai ser relativamente constante de geração em geração. E olha aqui, para terminar nossa aula de hoje, mesofauna edáfica, né? São os organismos do solo, edáfico significa solo, meso são organismos em volta de 2 a 3, 4 milímetros de comprimento, tá? Esse trabalho é baseado no meu grande mestre na área de sucessão primária e secundária, o professor Wolfram Dunner, da Alemanha. Ele publicou esse trabalho básico em 1991. Aliás, eu tenho o livro que ele publicou. Não vou pegar mais livro, não, encheção de saco. Esses dias eu estava conversando com um colega da Embrapa, ele, Klaus, você tem tal livro? Klaus, você tem tal livro? E eu fui pegando. Eu estava com uma pilha assim de livro, eu tinha quase tudo que ele queria, menos um. Mas assim, o professor Dunner até morreu ano passado. Foi um grande especialista em colêmbolo, um dos maiores do mundo, fundador da revista Pedobiologia. O professor Dunner estudou a sucessão primária de mesofauna edáfica em áreas de mineração de carvão a céu aberto lá na Alemanha Oriental. Foi a tese de doutorado dele na década de 50 e ele estudou isso até a década de 90. Então é uma experiência gigantesca. E eu comecei estudando com mineração de xisto a céu aberto aqui em São Mateus do Sul. Então só muda o mineral, mas a tática é a mesma. O que acontece? A gente tira a floresta, tira o solo, e daí o carvão ou o xisto está logo abaixo. A gente tira esse carvão, a gente tira o xisto, e daí, no caso do xisto, a gente tira o óleo do xisto, daí volta o xisto que sobrou para aquela área. No caso do carvão, eles fecham com outras coisas. Só que nesse processo quase que esteriliza o solo. É sério, de verdade, quase que esteriliza o solo. Então o solo fica sem vegetação e fica totalmente nu. Esta é a primeira parte da sucessão numa área degradada. O professor Dunner chegou à conclusão que neste ponto, onde que eu não tenho nada, a imigração se dá pelo ar, mesmo com uma mesofauna edáfica, os colêmbulos e ácaros trombidiformes. Ácaro trombidiforme é um ácaro predador, tá? E eles são muito pequenos, muito leves. Mesmo em lupa, algumas vezes você não enxerga um ácaro trombidiforme. Ele tem ele é chamado trombidiforme porque ele tem o aparelho bucal dele na forma de tromba, bem interessante de se ver. Eles têm pernas bem finas e bem compridas e assim por diante. Então, o primeiro grupo que entra aqui, vem pelo ar, são os colêmbulos e ácaro trombidiforme. E a vegetação ela vai começando a se estabelecer. Então, aqui está o desenvolvimento da vegetação, desde pequenas plantas herbáceas, arbustos, até árvores. Tá? À medida que esta vegetação vai se fixando no lugar, as plantas vão morrendo e vai acumulando matéria orgânica na superfície do solo. Então, isso daqui é para tentar representar matéria orgânica. Primeiro, ela se acumula na superfície do solo, tá? E daí vem a outra etapa da sucessão primária em áreas de mineração a céu aberto.
quando eu tenho uma acumulação de matéria orgânica que vai aumentando cada vez mais na superfície, quer dizer, da superfície para cima, vai aumentando certas populações. E aqui eu tenho predominância de altíssimas populações de colêmbola, tá? Não são os mesmos grupos que eu tinha de colêmbola antes, são outros grupos, tá? Tanto a primeira fase quanto a segunda fase, a gente chama as espécies que entram nessas fases de espécies iniciais. Porque vejam só, prestem atenção aqui, a vegetação ainda não está plenamente desenvolvida. A acumulação de matéria orgânica só está na superfície. Então, esse é o estágio inicial de recuperação dessas áreas. E as espécies da mesofauna do solo que entram aí são chamadas iniciais. As primeiras, iniciais fugitivas. Por quê? Elas estão indo de um lugar para outro. Então, elas são as que sofrem a primeira ou fazem a primeira dispersão. E o segundo grupo de espécies são chamadas iniciais oportunistas. Por que oportunistas? Iniciais porque ela ainda está no estágio inicial de recuperação, né? Dá para ver pelas plantas e pelo acúmulo de matéria orgânica acima e debaixo do solo, tá? Mas elas aproveitam uma oportunidade. O que é? O grande acúmulo de matéria orgânica na superfície, tá? Ao longo do tempo, a vegetação vai sofrendo uma sucessão e adicionando cada vez mais matéria orgânica. Só que essa matéria orgânica vai sendo introduzida em profundidade no solo. Então, quando vocês vão cavar o solo, a parte de cima é sempre mais escura. Aquilo é matéria orgânica pura, tá? Material vegetal e animal que foi se decompondo por processos físicos, químicos, bioquímicos, fungos, bactérias, inclusive outros organismos da fauna e da África, e daí ela vai ser incorporada aos poucos dentro do solo. E daí aqui a gente tem quase que um ambiente natural, quase que um ambiente original. E daí eu tenho uma estabilização. Eu tenho outras espécies que vão entrando, mas que elas têm populações mais baixas. E daí entra um paradoxo. A gente vê, mas professor, essa é a melhor fase, ecologicamente falando. Mas a população aqui é menor do que a população anterior. Por quê? Aqui eram R estrategistas, organismos com baixo ciclo de vida, com baixa proteção, que tendem a se reproduzir muito. Lembrem-se, as espécies iniciais, elas pensam mais na espécie do que no indivíduo. Então, ela vai viver pouco, mas vai se reproduzir muito. Por isso que as populações podem atingir picos muito altos nessa fase. E na fase posterior, onde que o ambiente está ficando cada vez mais estável, melhor, ecologicamente melhor, a população está mais baixa. Não só mudou o grupo que domina essa parte, que são os ácaros Oribatei, que são ácaros bem esclerotizados, maiores, os Galuminoida, Opioida, superfamílias, né? Que são ácaros bem diferentes, inclusive não são predadores, tem alguns predadores, mas os trombidiformes aqui eram predadores, porque além de ser uma espécie R estrategista, estava vindo colêmbolo junto, que é a presa do ácaro trombidiforme, tá? Esses ácaros aqui, a maioria são saprófagos, se alimentam de material vegetal já em algum estado de decomposição, e eles são K estrategistas. Então, eles têm maior proteção para predação, por exemplo, eles têm um tempo de vida longo, né? Mas só que eles se reproduzem em menor quantidade. Por quê? O ambiente está estável. Ele não precisa sair disparado lá, vamos nos reproduzir para garantir isso. Não, tá bom, eu estou com minha barriga de cerveja, aqui tá boa. Então, essas espécies são chamadas no processo de sucessão, pelo professor Dunner, de espécies
pioneiras do equilíbrio. Porque eu ainda não cheguei no equilíbrio, né? Aliás, essa ideia de equilíbrio em um ecossistema é muito difícil, é muito discutido. A gente não sabe o equilíbrio ou o clímax. A gente ainda não sabe, a gente não tem certeza absoluta qual seria o momento e se existe um equilíbrio final, um clímax final, tá? Mas esse sistema, como ele está aqui, ele ainda vai evoluir cada vez mais. Ele vai querer chegar ao equilíbrio. Se ele vai chegar, é outra história. Se existe equilíbrio, é outra história. Se existe clímax, é outra história. Mas a tendência de qualquer ecossistema é se direcionar, procurar chegar nesse clímax, nesse equilíbrio. Então, essas espécies que são os K-estrategistas são chamadas as pioneiras do equilíbrio, tá? Então, as iniciais são as R-estrategistas. O ambiente está ruim, os bichos são pequenos, tempo curto de vida, alta taxa de fecundidade para garantir que a espécie sobreviva ali, o ambiente foi melhorando, e daí trocaram essas espécies por outras espécies, que são os K-estrategistas. Tamanho maior, maior tempo de vida, menor taxa de fecundidade, mais capacidade de proteção. Se vocês vissem um galumnida, um galumna, por exemplo, um ácaro oribatei ou oribatida, do gênero galumna, nossa, vocês vão ficar... Ele é quase preto de tão esclerotizado que ele é. Então, ele parece um tanquinho de guerra, sabe? É difícil predarem ele. Agora, você vê um colêmbulo, um ácaro trombidiforme, um gamazina. Os trombidiformes são uma subdivisão das gamazina. Gamazina, em geral, parece que qualquer coisa vai encostar ali e vai matar o bicho, né? Você tem pouca proteção contra o meio, contra predadores, contra competição, etc. Gente, isso é demais, demais. E o pior é que a gente consegue mesmo reconhecer isso. Isso daqui é resultante de um trabalho de quase 50 anos do professor Dunner. Isso é um dos grandes motivos de admiração que eu tenho ao professor Dunner, além do fato dele ter sido uma pessoa muito, muito boa. Eu tive a oportunidade de estagiar durante alguns meses com ele lá em Görlitz, na Alemanha, a antiga Alemanha Oriental, fronteira com a Polônia. Eu aprendi muito com ele e aprendi coisas pessoais também, né? De como ser uma pessoa melhor. Aprendi com ele e com o grupo dele. O grupo não está tão forte quanto no tempo dele, mas ainda esse grupo existe lá no Museu de História Natural de Görlitz. E é isto aí a nossa aula de hoje, para a apresentação. É isso aí a nossa aula de hoje. Ainda temos alguns alunos que sobreviveram à nossa aula, parabéns, quase 10 horas da noite, né? Mas o papo estava bem legal. Alguma dúvida, alguma observação, alguma contribuição, pessoal? Vamos lá. Por enquanto não, prof. Olha, é um assunto muito legal. De novo, eu mostro um exemplo de como usar a ecologia para o benefício do ser humano e do ambiente, né? Então, quando a gente fala em recuperação de áreas degradadas, a gente está falando muito sério. Hoje a gente não precisa abrir mais nenhuma área de floresta para plantar ou para ter gado. Só recuperando as áreas degradadas que a gente tem no Brasil, inclusive aqui no Paraná, a gente já vai adicionar muita área. A gente tinha muita área, ainda tem área degradada no Arenito Caiuá, ali em região de Moarama, etc. E hoje a gente já está com tecnologia, conhecimento de ecologia, recuperando essas áreas para não precisar desmatar mais, para produzir mais. Afinal, a gente precisa comer, né? Bem ou mal, mas a gente precisa comer. A Ariane, por exemplo, foi com vassoura lá no Burger King, conseguiu um Burger King de graça. Conseguiu, Ariane? Sim.
Eu quase fiz o mesmo também, viu? Não fica entre nós, ó. Só entre nós, quase fiz o mesmo. Né? Mas, Mentira. legal, legal. Eles deram mesmo? Legal? Deram. Oh, chocante. Eu vi uma foto que tinha um monte de gente, né? Mas falando sério, gente, falando sério. A gente precisa comer e a gente precisa plantar e criar gado para comer. Então, mas como que a gente pode fazer isso causando menos impacto ambiental? E é essa a nossa corrida hoje. E para isso, a gente precisa conhecer muito ecologia, mas muito. Os sistemas agroflorestais, que hoje já tem quase 20 milhões de hectares no Brasil, é ecologia pura. Então, a gente está conseguindo diminuir muito impacto, a gente está conseguindo fixar muito carbono no solo, para diminuir o efeito estufa e produzir gado, produtos agrícolas e madeira, tá? Na mesma área, inclusive, dando maior rendimento financeiro ao agricultor. Por isso, os sistemas agroflorestais, eu vou falar mais para vocês em uma aula posterior, ele está tendo um sucesso incrível no Brasil, porque ele diminui muito o impacto ambiental causado, produz bastante, produz para cidades, para a gente nas cidades comer, e aumenta a renda do agricultor, do produtor, né? E diminui o efeito estufa. É algo impressionante. E esse é o futuro. Mas é todo baseado em conceitos da ecologia. A gente só pode chegar nesses sistemas porque a gente estudou ecologia, tá? O professor Klaus fala, né? Gente, 5 minutinhos para vocês fazerem atividade de frequência, vão lá e garantam a presença na aula de hoje, tá bom? Vocês devem estar de saco cheio do professor Klaus, então eu espero vocês até semana que vem, pessoal. Tá? Até lá, gente. Tchau, Adriele. Tchau, pessoal. Oi, professor, até mais. E não se esqueçam do nosso trabalho. Trabalho para entregar lá no dia Prof, 24. até mais. Como? Tchau, prof. Tchau, tchau, Ariane. Até mais. Até. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.